crianças, professora Elaine, sala de leitura, professora Maria Teixeira. Essa semana estamos trabalhando o tema consciência negra. E a tia Elaine vai bater um papo com vocês sobre a nossa ancestralidade. Tia, mas o que é isso? Nossos avós, bisavós, tataravós, é o que veio antes da gente. Então, para a gente criar consciência de quem nós somos, nós precisamos conhecer a história do que os nossos antepassados passaram. O tanto que eles sofreram no nosso imenso Brasil. A nossa ancestralidade começa lá há muito tempo atrás, que aqui no Brasil, os primeiros povos, os genuínos, os donos aqui, quem viviam aqui antes dos portugueses chegarem em 1500, eram os índios, os indígenas. Eles viviam aqui, tinham a sua cultura, a sua forma de viver, a sua língua, acreditavam nos seus deuses. Saiu, como a tia Elaine já mostrou uma vez para vocês, saiu lá de Portugal, caravelas, navios de madeira, cheios de portugueses, atravessaram este oceano Atlântico e encostaram aqui, pararam aqui no litoral da Bahia. Quando esses navios, essas embarcações chegaram aqui no Brasil, aportaram nesse litoral, os índios ficaram curiosos. Quando eles viram aquelas embarcações enormes encostando ali, descendo aquelas pessoas todas vestidas, barbudas, os índios ficaram curiosos. Nossa, quem eram aquelas pessoas? Aquelas pessoas que chegaram, escravizaram, tomaram as terras dos índios, violaram suas mulheres, suas filhas, tentaram escravizá-los também. Muitos passaram doenças para os indígenas. Então houve o que os índios fizeram então para sobreviver? Muitas tribos que viviam aqui no litoral tiveram que fugir para o interior, tiveram que entrar nessas florestas e se esconder. Os portugueses tentaram ir atrás dos índios, dos indígenas, para escravizá-los também. Mas os indígenas preferiam morrer, lutavam do que ser escravizados. Então eles usavam arco, flecha, lança, lutavam bravamente contra os portugueses. Muitos morreram, alguns conseguiram fugir e hoje a população indígena é bem pequena no nosso país. Então, ponto. O português queria mão de obra, o europeu, o português, queria mão de obra para trabalhar nas suas lavouras, plantações de cana-de-açúcar e engenho. O que eles fizeram? Eles não conseguiam, por vários fatores, mas um deles era que os índios fugiam muito, eram também guerreiros, eles não conseguiram escravizar os índios, e dava muito trabalho para tentar escravizar os índios. Eles começaram a escravizar os africanos. Então eles entravam nas suas caravelas, chamadas navios negreiros, e atravessavam o Oceano Atlântico e chegavam no continente africano. Aqui eles prendiam os africanos, acorrentavam dentro dos navios, todos amontoados, muitos eram postos deitados. Em média, eles traziam 400 escravos dentro dos navios negreiros. E durante essa travessia de volta para o Brasil, para serem vendidos lá nos leilões, muitos desses escravos morriam, porque não existia higiene, eles eram acorrentados. Ali onde eles eram acorrentados, eles faziam suas necessidades, eles defecavam, eles urinavam, eles vomitavam, e ali eles se alimentavam, porque jogavam a comida para eles, misturava com tudo aquilo, eles com fome iam comer, muitos adoeciam, e durante essa travessia, muitos morriam. Diz a lenda, a história, porque não é lenda, isso realmente é um fato, que atrás de todo navio negreiro, ou tumbeiro, como era conhecido,
vinha um cardume de tubarões. Os tubarões sabiam que durante aquela viagem os escravos que iam morrendo, adoecendo, eram jogados para fora do navio ao mar e os tubarões iam se alimentando. Então, dizem que tem relatos históricos que atrás dos navios negreiros haviam cardumes de tubarões. Quando esses navios chegavam aqui no Brasil, esses escravos eram marcados a ferro, tinham suas cabeças raspadas, tiravam toda a sua identidade e eram obrigados a trabalhar no serviço escravo nas plantações, no engenho ou nas casas grandes, nas casas dos donos dessas fazendas. Ali eles eram maltratados, as mulheres eram violadas também, violentadas, Era uma vida muito sofrida. Então a nossa ancestralidade foi criada nesse ambiente de opressor, nesse ambiente de luta, porque pensa, o europeu chegou aqui, encontrou o indígena, negou o direito do indígena de viver no seu próprio país, na sua própria terra, sendo obrigados a fugirem para o interior. Muitos morreram. Não bastasse isso, eles ainda foram lá no continente africano, trouxeram para o Brasil os africanos escravizados, negaram a eles a identidade deles, E juntou aqui, houve essa mistura dessa cultura do indígena com a cultura do africano, com a cultura do europeu. Então a nossa história, a nossa ancestralidade é arregada de muita dor, de muita negação, de muito sofrimento. Então, vamos conhecer os nossos ancestrais. Vamos respeitar a luta de vida que eles tiveram para construir a nossa história. E vamos nos amar e nos respeitar. Combinado? Espero que tenham gostado dessa conversa que nós tivemos. Ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.